Olá, benditos! As advertências e previsões do cativeiro assírio ainda não haviam terminado. Neste capítulo, vamos conhecer o destino do rei de Israel e do bezerro de ouro a quem eles adoravam. Então, pegue sua Bíblia e vamos para o 10º capítulo da nossa série. A nação de Israel havia sido como uma vinha de ramagem viçosa, fonte de muito fruto e vida, com o povo ficando cada vez mais rico. Mas sua queda começou quando a atenção do povo se voltou para a idolatria. A prosperidade material deveria ter levado a uma maior espiritualidade, pois uma pessoa próspera deve sentir gratidão ao Senhor por suprir todas as suas necessidades. Mas a nação de Israel não agiu assim, pelo contrário, eles usaram tudo em seus próprios desejos idólatras, aumentando o número de altares pagãos e transformando as bênçãos do Senhor em presentes para ídolos. Com a chegada da idolatria, iniciou-se um lento processo de morte espiritual no meio do povo, que culminaria com o ataque do exército da Assíria e o seu cativeiro. A ideia do coração dividido de Israel é refletida nos adultérios de Gomer, esposa de Oséias, no início do livro. A nação era infiel a Yahvé e expressou essa infidelidade nos altares idólatras, adulterando com os ídolos das outras nações. Os versículos 3 e 4 revelam o estado de perplexidade que a nação vivia pouco antes que viesse o julgamento de Yahvé através dos assírios. Eles estavam prestes a perder o seu rei e seus líderes para ficar sem proteção, totalmente à mercê dos invasores. Todas as coisas são transitórias, com exceção única de Deus, e é por isso que devemos confiar e esperar somente nele. Mas Israel havia colocado sua confiança nos reis e nos ídolos e terminou sem esperança. Os exércitos antigos do Oriente costumavam levar consigo os ídolos das nações conquistadas. Por isso, o bezerro de Israel seria levado como um presente para o rei da Assíria. Nos versículos 7 e 8, a derrubada do rei de Israel é novamente mencionada, dessa vez por meio de uma metáfora. Ele se tornou como uma lasca de madeira flutuando na superfície das águas. O rei fantoche foi lançado nos mares revoltos da vida política como um fragmento indefeso, refletindo a instabilidade do trono de Israel nesse período. Após a desolação do exílio, a idolatria de Bet-Aven, o lugar da iniquidade, ficaria em ruínas. A cidade que antes ocupava um lugar de destaque, com bosques verdejantes, confortável para as práticas idólatras, seria tomada por espinheiros. Esse seria o resultado da rejeição de Israel ao Senhor e de sua adoração aos deuses pagãos. Isso é uma ilustração do salário do pecado. Uma vida agradável foi substituída pelos sinais da morte. Em seu desespero, eles iriam preferir a morte certa e súbita do que serem por mais tempo espectadores daquelas cenas de cortar o coração. Israel começou suas transgressões obscenas em Gibeá. Como já mencionamos no capítulo 9, Gibeá era o emblema da sensualidade grosseira e cruel. Seu pecado foi o ultraje vergonhoso cometido pelos homens daquela cidade contra a concubina de um levita, trazendo graves consequências. Desde então, Israel teve uma longa e contínua trajetória de pecado e Efraim vinha se preparando para a sua terrível condenação. A nação seria punida por duas transgressões que gerou todas as outras. Abandonaram o Deus verdadeiro e adoraram outros deuses. Eles carregavam dupla culpa, uma vez que, conhecendo o bem, escolheram o mal.
O versículo 11 é uma referência às vezes que era permitido que bezerros andassem sobre hastes de grãos frescos espalhados pelo chão, a fim de separar as cascas dos grãos. Eles não precisavam fazer muito esforço e ainda podiam comer um pouco do cereal. Agora, Israel deixaria de ser como um bezerro domado e teria que arar com o jugo da disciplina. Deus diz ao povo para quebrar o chão duro do seu coração, que estava como uma terra infestada de ervas daninhas que precisavam ser arrancadas pela convicção, humilhação e tristeza pelo pecado, para que neles fosse semeada a boa semente. Eles deveriam arar a terra e semear em justiça, ou seja, no cumprimento de todos os deveres devidos tanto a Deus como aos homens, para que tivessem uma colheita de misericórdia, ou seja, uma recompensa abundante. Além disso, agora que o tempo de sofrimento estava tão próximo, era a época propícia para buscar ao Senhor, de buscar reconciliação, de buscar o seu favor e a conformidade com a sua vontade, para que ele enviasse chuva de justiça sobre eles, isto é, derramasse sua graça e bênção sobre o seu povo, de acordo com o que ele havia prometido. O uso que Deus faz das figuras de semeadura e colheita nos lembra que a colheita, às vezes, está a uma estação de distância. Às vezes, a pessoa semeia pecado por anos e anos, mas espera colher a misericórdia imediatamente após começar a semear em justiça. Mas o segredo é perseverar semeando justiça, porque no devido tempo a colheita de misericórdia virá. Mesmo depois da advertência do Senhor, o povo do norte de Israel confiou no seu próprio caminho. Esta é a essência de todo pecado. A ruína sempre vem quando confiamos no nosso próprio caminho em vez do caminho de Deus. E essa ruína estava prestes a cair sobre Israel. O versículo 14 parece ser uma profecia da tomada de Samaria pelo rei assírio Salmaneser, que pôs um fim definitivo ao reino do norte de Israel. As identidades de Salmã e Bet-Arbel são incertas, mas Salmã pode ser uma referência ao rei da Assíria, Salmaneser. Alguns estudiosos supõem que Bet-Arbel seja um lugar na Armênia, que Salmaneser tomou e saqueou, matando todos os habitantes à espada. Ao que parece, os ouvintes do profeta Oséias estavam familiarizados com esse incidente. Betel, que no passado havia sido casa de Deus, se tornaria outra Bet-Arbel, a casa da emboscada de Deus, e logo ao amanhecer, o rei de Israel, que também se chamava Oséias, seria exterminado sem deixar raiz nem ramo. Seu reino pereceria, seu poder seria quebrado, mas sua vida seria poupada e ele seria feito prisioneiro. E para nós ficam as lições das advertências deste capítulo. Avaliar nossas prioridades, refletindo se as bênçãos materiais têm nos afastado do Senhor. Guardar o coração, examinando nossas motivações e as alinhando com a palavra de Deus. Abraçar a disciplina como uma manifestação do amor de Deus por nós, aceitando com humildade a disposição para mudar. Buscar ativamente o reino de Deus e a sua justiça, reservando tempo para oração, estudo da Bíblia e atos de devoção amorosa. E o próximo capítulo nos convida a contemplar a vastidão do amor e da paciência de Deus, nos assegurando que sua misericórdia prevalece sobre o julgamento, proporcionando esperança e restauração, tanto para Israel quanto para nós. Eu te espero amanhã, aqui no Canal Bendito. Até lá!